Imagine só, o dia 4 de dezembro não é uma data qualquer. É o aniversário de um dos nomes mais marcantes da história espanhola, Francisco Franco Bahamonde. E se eu te disser que você está convidado a conhecer a trajetória desse homem que moldou um país? Vamos embarcar nessa viagem? Tudo começou em 1892, na bela Galícia, região de paisagens deslumbrantes no norte da Espanha. Mais precisamente em Ferrol, uma cidade costeira que respira história. Franco nasceu em uma família com raízes profundas. Seu pai, Nicolás Franco, vinha de uma linhagem andaluza que por 6 gerações, serviu com orgulho a Marinha Espanhola. Uma tradição de honra que remonta ao início do século XVIII e que Nicolás, como oficial do Corpo Administrativo Naval, manteve viva com dedicação. Mas a história de Nicolás tem seus mistérios, não é mesmo? Afinal, quem não tem suas particularidades? O que importa é que, apesar das sombras, seu filho Francisco herdou traços que o definiram para sempre. Sua mãe, Maria del Pilar Bahamonde, era o oposto do pai, uma galega de família abastada, profundamente católica e de caráter sereno, mas firme. Foi dela que Franco absorveu a disciplina, a seriedade e uma fé inabalável, valores que o acompanhariam por toda a vida. Desde cedo, Francisco mostrou uma personalidade única, reservado, metódico e com uma maturidade que surpreendia para sua idade. Todos à sua volta já previam seu futuro, seguir os passos da família na Marinha. Mas o destino tinha outros planos. Em 1907, com apenas 14 anos, sua vida virou de cabeça para baixo. Nicolás, após décadas de serviço, tomou uma decisão dolorosa. Abandonou a família para recomeçar em Madrid com outra mulher. Franco nunca perdoaria essa traição. O vínculo com o pai se rompeu, e foi a mãe quem se tornou seu porto seguro, sua referência absoluta. Esse abalo familiar foi o ponto de virada. A Marinha, outrora um caminho certo, perdeu o brilho. Em vez de embarcar nos navios, Franco escolheu a infantaria. E que escolha! Com apenas 14 anos, ingressou na Academia Militar de Toledo, um feito impressionante para a época. Não foi o primeiro da turma, afinal estava entre cadetes anos mais velhos, mas seu desempenho foi sólido, demonstrando uma determinação que chamava a atenção. Em 1910, aos 17 anos, já era segundo-tenente. Um início promissor para quem viria a ser muito mais do que um simples militar. Mas para entender Franco, precisamos entender a Espanha que o formou. Um país que no século XVI foi a maior potência do mundo, um império onde o sol nunca se punha, enriquecido pelo ouro e pela prata das Américas, com influência que se estendia por continentes. Porém, os ventos mudaram. Já no século XVII, as minas de México e Peru começaram a secar, e com elas, o fluxo de riquezas. A Espanha entrou em declínio, arrastada por crises econômicas, instabilidade política e um sistema que não acompanhava as transformações da Europa. O século XIX foi ainda mais turbulento. As independências na América Latina desmembraram o império. A monarquia, antes absoluta, agora cambaleava entre reformas liberais e resistências conservadoras. A Igreja Católica, com seu poder imenso, era um bastião de tradição em meio ao caos. As guerras carlistas, conflitos sangrentos entre liberais e tradicionalistas, abalaram o país por décadas. Em 1873, até mesmo a monarquia foi suspensa, dando lugar à Primeira República Espanhola, um experimento frágil que durou apenas um ano. Foi nesse caldeirão de contradições que Franco nasceu, em 1892. Uma Espanha dividida entre o passado glorioso e um futuro incerto, onde liberais sonhavam com reformas radicais, reduzir o poder da monarquia, da aristocracia e da igreja, enquanto conservadores lutavam para preservar a ordem tradicional. Um país cansado de guerras, mas ainda em busca de sua identidade. E é aqui que a história de Franco ganha contornos ainda mais fascinantes. Porque esse jovem de origem modesta, marcado pela disciplina materna e pela decepção paterna, estava prestes a se tornar não apenas uma peça, mas um dos principais arquitetos do próximo capítulo da Espanha. Um capítulo que, para o bem ou para o mal, ninguém poderia ignorar. E foi justamente nesse caldeirão de tensões e oportunidades que o destino de Franco começou a se forjar. A Espanha do início do século XX era um tabuleiro onde as peças se moviam com urgência. De um lado, a Igreja Católica e os setores conservadores, aferrados à tradição como um farol em meio à tempestade. De outro, as forças progressistas que empurravam o país para um futuro ainda incerto. Essa polarização não era apenas um pano de fundo. Era o próprio palco onde a vida de Franco ganharia contornos decisivos. Quando deixou a Academia de Toledo em 1910, o jovem oficial não poderia imaginar o turbilhão que o aguardava. A Espanha, ainda lambendo as feridas de um império colonial em declínio, via-se diante de um dilema:
Como conciliar o passado glorioso com um presente fragmentado? As possessões no norte da África, especialmente no Marrocos, eram ao mesmo tempo um fardo e uma obsessão. Ali, entre as montanhas do Rif e as areias do Saara, o país tentava manter viva a chama de um poder que já não brilhava como outrora. As guerras hispano-marroquinas, desde o conflito de 1859 até os levantes mais recentes, haviam deixado cicatrizes profundas, mas também uma oportunidade para quem soubesse aproveitá-la. E Franco soube. Em 1912, quando pisou em solo marroquino pela primeira vez, não era apenas mais um oficial recém-saído da academia. Era um homem com algo a provar a si mesmo e ao mundo. O protetorado espanhol no Marrocos, estabelecido naquele mesmo ano após um acordo com a França, era um território hostil, onde tribos berberes resistiam ferozmente à presença estrangeira. Mas foi ali, nesse cenário de caos e glória, que Franco começou a esculpir sua lenda. Sua ascensão foi meteórica. Em 1913, já era primeiro-tenente nos prestigiosos regulares, a cavalaria marroquina que se tornaria sua marca registrada. Sua disciplina, seu tato com as tropas e uma capacidade quase instintiva de liderança não passaram despercebidos. Em 1915, aos 22 anos, tornou-se o capitão mais jovem do exército espanhol, um feito que não se explicava apenas pelo talento, mas por uma determinação que beirava a obsessão. Mas o destino, como sempre, reservava seus reveses. Em 1916, uma bala inimiga o atingiu no abdômen, deixando-o à beira da morte. Com apenas 24 anos, Franco foi obrigado a retornar à Espanha, onde passou meses se recuperando. Poderia ter sido o fim de uma promessa precoce. Em vez disso, foi apenas um intervalo. Quando voltou, em 1920, o cenário havia mudado. A Legião Espanhola, a temida Legião Estrangeira Espanhola, estava sendo formada, e Franco foi chamado para ser sua segunda em comando. Era a chance de reescrever sua história, e ele não a desperdiçou. Sob seu comando, a legião se tornou uma máquina de guerra implacável, temida tanto pelos inimigos quanto admirada pelos aliados. Quando a Guerra do Rif explodiu em 1921, Franco estava na linha de frente, liderando operações que fariam seu nome ecoar por toda a Espanha. E então veio 1923, um ano que mudaria tudo. Enquanto o país se debatia entre a instabilidade política e o medo do colapso, o rei Alfonso XIII deu seu aval a um golpe que colocaria o general Miguel Primo de Rivera no poder. Era o início de uma ditadura que duraria 7 anos, sob a bandeira de pátria, religião e monarquia. Franco, agora um nome respeitado nos círculos militares, teve um papel-chave na repressão aos levantes no Rif, consolidando sua reputação como um estrategista brilhante e um líder implacável. Em 1926, aos 33 anos, tornou-se o general mais jovem da Europa, um feito que não era apenas simbólico, mas um sinal claro de que seu momento estava chegando. Casou-se com Maria del Carmen Polo, uma mulher de origem aristocrática que lhe daria uma filha, Maria del Carmen, sua única herdeira. Mas a vida pessoal era apenas um parêntese em uma trajetória que já apontava para algo muito maior. Porque enquanto a Espanha se dividia entre sonhos de modernidade e o peso de suas tradições, Franco observava, aprendia e esperava. Seu nome já não era apenas mencionado nos quartéis, era sussurrado nos corredores do poder. E quando a República foi proclamada em 1931, ele soube que sua hora estava próxima. A tempestade que se avizinhava não seria apenas mais um capítulo da história espanhola. Seria sua história. Mas a história não se escreve apenas com palavras, escreve-se com ações. E Franco, homem de poucas palavras e muitos cálculos, já havia demonstrado que sabia jogar o jogo melhor do que qualquer outro. Quando a República nasceu em meio ao clamor das ruas, ele não se limitou a observar, agiu. Em 1931, enquanto a monarquia desabava como um castelo de cartas, Franco foi um dos poucos oficiais que, apesar de suas convicções monarquistas, soube ler o momento. Não resistiu com teimosia, adaptou-se. Aceitou a República não por convicção, mas por estratégia. Porque um homem que ambiciona o poder não se deixa prender por lealdades quando o vento da história sopra em outra direção. E o vento soprava forte. A Segunda República, nascida entre aplausos e promessas, logo revelaria suas fraturas. Os sonhos de modernidade esbarravam na realidade de um país dividido. De um lado, os que queriam arrastar a Espanha para o futuro. De outro, os que temiam perder o passado. Franco, sempre atento, soube onde se posicionar. Não entre os nostálgicos que choravam pelo rei, nem entre os revolucionários que queriam queimar as pontes. Ele se colocou onde sempre esteve, no centro do poder militar, onde as decisões reais são tomadas.
E então veio 1934, o ano em que a República mostrou sua face mais fraturada. Quando os mineiros de Astúrias se levantaram, não eram apenas trabalhadores em greve, eram um símbolo da ameaça que assombrava as elites, a revolução. E quem foi chamado para esmagar a rebelião? Franco. Não por acaso, porque ele já havia provado, anos antes no Marrocos, que sabia liderar homens em batalha e, mais importante, que não hesitava em usar a força quando necessário. A repressão em Astúrias não foi apenas uma vitória militar, foi um aviso, um recado claro para a esquerda de que a Espanha não seria entregue sem luta, e para a direita, uma demonstração de que Franco era o homem capaz de salvar o país do caos. Quando as tropas sob seu comando esmagaram a resistência com mão de ferro, não foram apenas os mineiros que caíram. Caiu também qualquer dúvida sobre quem detinha o verdadeiro poder na Espanha, não os políticos em Madrid, divididos e ineficazes, mas os militares. E entre eles, um nome começava a brilhar acima de todos. Em 1935, a ascensão foi oficial. Franco foi nomeado chefe do Estado-Maior do Exército. Não era mais um general entre muitos, era o general. O homem que, aos olhos dos conservadores, dos monarquistas e dos desiludidos com a República, representava a última barreira contra o abismo. E ele sabia disso. Cada promoção, cada comando, cada vitória era mais uma peça no tabuleiro que montava com paciência de jogador de xadrez. Mas a Espanha não era um jogo. Era um barril de pólvora. E em 1936, quando as eleições levaram a Frente Popular ao poder, a mecha foi acesa. Para a direita, era a confirmação de seus piores medos. O país estava sendo entregue aos comunistas, aos anarquistas, aos inimigos da ordem. Para Franco foi o sinal que esperava. Não por acaso, nos meses que se seguiram, as conspirações se multiplicaram nos quartéis. E quem estava no centro delas? O mesmo homem que anos antes havia aprendido que o poder não se pede, se toma. Quando o levante militar irrompeu em julho de 1936, não foi um acidente da história. Foi o resultado de anos de planejamento, de alianças tecidas na sombra, de uma rede de lealdades forjada com sangue e disciplina. Franco não foi o primeiro a se levantar, mas seria o último a cair, porque enquanto outros generais hesitavam ou se dividiam, ele tinha algo que nenhum deles possuía, uma visão. Não bastava derrubar a República. Era preciso reconstruir a Espanha. E para isso não haveria meio termo. Ou a vitória seria absoluta ou não haveria vitória. O resto, como se costuma dizer, é história. Mas não uma história escrita pelo acaso. Foi escrita por um homem que soube esperar, que soube se adaptar e, acima de tudo, que soube agir quando o momento chegou. Porque Franco não se tornou caudilho por sorte. Tornou-se porque enquanto outros sonhavam, ele planejava. E quando outros duvidavam, ele avançava. E a Espanha? A Espanha seria moldada à sua imagem, ou seria destruída no processo. Enquanto a República se afundava em sua própria desordem, enquanto as ruas ardiam em conflitos ideológicos e as instituições se desmoronavam sob o peso da divisão, havia aqueles que não se contentavam em assistir ao colapso. Não eram sonhadores. Eram homens de ação. E entre eles, um nome já começava a ressoar com a força de um destino inevitável: Francisco Franco. O ano era 1936 e a Espanha, fragmentada, tornará-se um tabuleiro onde cada peça se movia com urgência. A Frente Popular, com seu discurso inflamado e suas promessas de revolução, havia vencido as eleições. Manuel Azana, à frente do governo, acreditava estar guiando a nação para um futuro de progresso. Mas a história não se escreve apenas com boas intenções. A história se escreve com sangue, com estratégia e, acima de tudo, com a vontade férrea daqueles que se recusam a ceder. E foi exatamente isso que os homens de ação compreenderam. Franco, então confinado nas Ilhas Canárias, um exílio dourado, uma prisão disfarçada de comando militar, observava. Não era um homem de palavras vazias. Enquanto os políticos de Madrid se digladiavam em discursos inflamados, enquanto as milícias se armavam nas ruas, ele calculava. Cada movimento do governo, cada sinal de fraqueza, cada rachadura no sistema era anotada, arquivada, transformada em peça de um plano muito maior. Porque Franco não jogava para perder, ele jogava para vencer. E então veio o chamado. Não de um homem, mas de uma causa. Não de um partido, mas de uma Espanha que, aos olhos daqueles que ainda acreditavam em ordem, estava à beira do abismo. Oficiais descontentes, monarquistas nostálgicos, falangistas sedentos por um novo amanhecer. Todos convergiram para um mesmo objetivo: derrubar a República antes que ela arrastasse o país consigo. Sanjurjo, o velho general monarquista, seria a face simbólica da revolta. Mola, o estrategista, orquestraria a sublevação na península. E Franco?
Franco seria a espada que cortaria um nó górdio. Em 17 de julho de 1936, o sinal foi dado. A África espanhola, terra de soldados endurecidos pelo sol e pela guerra, ergueu-se. E Franco, sem hesitar, deixou para trás as ilhas que o aprisionavam. Não havia mais tempo para cautela. Não havia mais espaço para dúvidas. Quando seu avião pousou em Tetuán, ele não era mais um general exiliado. Era o comandante de um exército decidido a reconquistar uma nação. Em questão de dias, as colunas africanas avançaram como uma maré implacável. Sevilha caiu. Córdoba seguiu. A Andaluzia, terra de paixões e revoltas, curvou-se diante da disciplina dos homens de Franco. E enquanto os republicanos, atordoados, tentavam segurar as rédeas de um país que escapava por entre seus dedos, os nacionalistas marchavam. Não como o exército, como um destino. Madrid resistiria. Barcelona se tornaria um bastião. As brigadas internacionais chegariam, trazendo consigo a ilusão de que a causa republicana ainda poderia triunfar, mas a guerra já estava decidida no momento em que Franco escolheu agir, porque enquanto uns lutavam por ideais, ele lutava por algo muito mais poderoso, a certeza de que a história pertence aos que ousam tomá-la. E a Espanha? A Espanha seria sua, ou seria reduzida a cinzas no processo. O poder não se conquista com hesitação, e Franco sabia disso melhor do que ninguém. Quando a guerra estourou em julho de 1936, não foi um acidente de calendário, mas o estupim de uma estratégia calculada. Ele não esperou ser escolhido, ele se impôs. A nomeação como líder dos nacionalistas não foi uma promoção, mas uma coroação. Porque quem domina a guerra domina o futuro, e quem domina o futuro escreve a história. Os monarquistas, os falangistas, os carlistas, todos aqueles que sonhavam com uma Espanha pura, encontraram nele não um aliado, mas um comandante. A falange espanhola não seria mais um partido, seria um instrumento. E a igreja? A igreja abençoaria a cruzada porque Deus, como sempre, estava do lado dos vencedores. 1937 não foi um ano. Foi um abate sistemático. Primeiro, o norte. A campanha da Biscaia não foi uma batalha, foi um aviso. Guernica não caiu, foi apagada. A Legião Condor, presente de Hitler, não bombardeou uma cidade, destruiu um símbolo. E quando as chamas consumiram os últimos suspiros de resistência basca, Franco não chorou os mortos. Ele celebrou a lição. Bilbao não foi conquistada, foi recuperada. Porque para ele, a Espanha não era um país, era uma herança, e os que resistiam não eram inimigos, mas usurpadores. Enquanto isso, os republicanos ainda acreditavam em mapas. Sonhavam com Teruel, com Aragão, com uma ofensiva que viraria o jogo. Mas Franco não jogava xadrez. Ele movia peças em um tabuleiro onde as regras eram escritas à medida que a guerra avançava. Cada vitória nacionalista não era um passo, era um prego no caixão da República. Madrid resistia? Que resistisse. O cerco não era para tomá-la, mas para esgotá-la. Porque uma cidade faminta é uma cidade que se rende sem disparar um tiro. E a cada mês, o laço se apertava. Aragão foi esmagado entre o avanço das tropas e o desespero dos camponeses. Valência, Barcelona, cidades que respiravam revolução, começaram a sufocar sob o peso da inevitabilidade. Os republicanos ainda falavam em frentes, em linhas de defesa. Franco falava em tempo, porque ele não precisava vencer todas as batalhas. Bastava que a República perdesse uma só, a da fé. Até que em 1938, a guerra já não era mais uma questão de se, mas de quando. E quando o mundo olhava para a Espanha e via caos, Franco via um império nascendo das cinzas. Não um império de territórios, mas de silêncios. De medos calados, de bandeiras queimadas, de uma nação que aprenderá, à força, a ajoelhar-se. Porque a vitória não é do mais forte. É do que nunca duvida que ela será sua. Mas a história não se escreve com hesitações. Enquanto o mundo debatia se a Espanha era um prelúdio ou um aviso, Franco já havia decidido. Seu país não seria mais um campo de batalha, mas o altar de um novo tempo. E assim o Natal de 1937 chegou como um suspiro entre duas tempestades. Teruel, a joia congelada de Aragão, tornou-se o palco onde a guerra mostrou sua face mais cruel. Não era apenas uma cidade, era um símbolo. Um teste de resistência onde a neve caía tão espessa quanto o sangue, e o frio mordia os ossos dos soldados como um lembrete de que a natureza, também, escolheu seu lado. Os republicanos, exaustos mas determinados, tomaram a cidade em janeiro. Uma vitória? Não. Um convite. Porque Franco não recuava, ele esperava. E quando contra-atacou não foi com fúria, mas com a precisão de um carrasco que sabe onde cortar para fazer doer mais. Até fevereiro, a batalha por Teruel virou cinzas.
Os nacionalistas recuperaram o que era seu, não por direito, mas por força. E cada metro reconquistado era um prego a mais no caixão da República. Os republicanos, esgotados, viam suas fileiras minguarem como cera ao fogo. Sem munição, sem esperança, sem nada além da certeza de que mais cedo ou tarde, o Mediterrâneo seria o limite de sua derrota. E então veio março. Não como um mês, mas como um veredito. Franco avançou para o leste rumo ao mar, como um lobo que fareja o sangue na água. Catalunha, a última fortaleza, tremia. Barcelona, a cidade que sonhara ser eterna, viu suas ruas se encherem de sombras. Em abril, os nacionalistas já pisavam em solo catalão, e o que restava da resistência não passava de um suspiro entre os dentes cerrados. Até que em 26 de janeiro de 1939, a queda de Barcelona não foi um golpe, foi um enterro. As tropas de Franco entraram sem disparar um tiro. Não precisavam. A cidade já estava morta por dentro. E quando as bandeiras vermelhas e negras foram arrancadas dos prédios, não foi uma derrota militar. Foi o fim de um sonho. Os governos da França e da Inglaterra, aqueles que haviam olhado para a Espanha com um misto de piedade e cálculo, agora viravam os olhos. Não por compaixão, mas por conveniência. Franco não era mais um general rebelde, era o futuro. E o futuro, como bem sabiam, não se negocia. Se aceita. Até que em 28 de março, Madrid caiu sem luta. Não por covardia, mas por exaustão. 3 anos de guerra haviam transformado a capital em um esqueleto de si mesma. Quando as tropas nacionalistas marcharam pelas ruas, não encontraram resistência, apenas o silêncio de quem já havia se rendido muito antes. E então, em 1º de abril, a voz de Franco ecoou pelos rádios. Não como um discurso, mas como um decreto. A guerra havia terminado. Não porque um lado vencesse, mas porque o outro deixou de existir. A Espanha não era mais um país. Era um monumento à obediência. E enquanto os últimos republicanos cruzavam os Pirineus, arrastando consigo a memória de uma derrota que ainda não ousavam chorar, Franco já olhava além. Porque a vitória não era um ponto final. Era um ponto de partida. A Europa ardia. E ele sabia que em breve, até as cinzas teriam um dono. A Europa, em chamas, parecia um tabuleiro onde cada peça já tinha dono, menos uma. Franco observava, calculava, e sabia que sua hora não era de escolher lados, mas de ser escolhido. A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini, unidas na voracidade da guerra, teriam nele um aliado óbvio. Afinal, a Espanha ainda cheirava a pólvora das trincheiras republicanas, e os fantasmas da guerra civil sussurravam nos ouvidos dos vencedores. A ordem se constrói com sangue, mas se mantém com alianças. Setembro de 1939 chegou como um trovão. A guerra explodiu em todos os frontes e a Europa, de repente, virou um campo de batalha onde cada movimento era uma aposta. Hitler e Mussolini já haviam provado seu valor na Espanha, durante aqueles anos de chumbo, seus aviões, seus tanques, seus voluntários. Tinham escrito com fogo o prólogo do que viria. Agora, o mundo ardia e Franco, o estrategista, sabia que a gratidão tem preço. A Espanha, exausta, ainda lambia suas feridas, mas o caudillo não era homem de sentimentos. Era homem de oportunidades. Neutralidade? Uma palavra bonita para quem não entende o jogo. Franco não se juntou ao Eixo em 1939 por cálculo, não por moral. A guerra era um negócio e a Espanha, uma mercadoria cara demais para ser gasto em apostas prematuras. A Europa caía, Dinamarca, Noruega, a França de joelhos em questão de semanas, e enquanto os tanques alemães avançavam como uma maré negra, Franco esperava. Porque a arte da política para ele não era correr, mas saber o momento exato de se mover. Até que chegou junho de 1940. A França, humilhada, assinava sua rendição. Hitler, no auge de seu poder, estendeu a mão. Agora pensou Franco. Agora, o preço será alto. E assim, nas sombras de Hendaye, onde o ar cheirava a derrota francesa e a ambição alemã, os dois homens se encontraram. Mas o Führer, acostumado a submissões, esbarrou em algo inesperado. Um ditador que não se ajoelhava. Franco não pedia esmolas, exigia. Gibraltar, colônias francesas, suprimentos, garantias. Hitler, pela primeira vez em anos, sentiu o gosto amargo da recusa disfarçada de negociação. A Espanha não entraria na guerra como um cão de guarda. Entraria como sócia. E quando as promessas não vieram, Franco recuou. Não por medo, mas porque um homem que sobreviveu a uma guerra civil sabe reconhecer um blefe. A neutralidade, então, virou uma arma. Uma fachada. Porque enquanto os tanques alemães se afundavam na neve russa e o eixo começava a rachar, Franco fazia seu próprio jogo, a Divisão Azul, seus voluntários enviados ao leste não por lealdade a Hitler, mas por cálculo frio.
Se a Alemanha vencer, estarei ao seu lado. Se perder, direi que foram homens, não o Estado. Mas a guerra virou. Stalingrado, o avanço soviético, o desmoronamento italiano. E Franco, mestre das viradas, começou a se distanciar. A neutralidade se tornou estrita. Os Pirineus, uma fortaleza. Os aviadores aliados abatidos sobre a Espanha não eram prisioneiros, eram hóspedes em trânsito para a liberdade. Churchill e Roosevelt, que antes o viam como lacaios de Hitler, agora o toleravam. Porque a Espanha, geográfica e estrategicamente, era uma peça que ninguém podia ignorar. E assim, enquanto o mundo se reconstruía sobre escombros, Franco permaneceu. Não como um aliado, não como um inimigo, mas como um sobrevivente. A ONU nasceu, e a Espanha ficou de fora, isolada, mas intacta. Porque ditaduras não precisam de aprovação. Precisam de tempo. E Franco tinha isso de sobra. 36 anos. De 1939 a 1975. Uma era de chumbo disfarçada de estabilidade. Uma ditadura que se vendia como necessária, um regime que trocou balas por pão, liberdade por ordem. Franco não era um fascista de manual, era algo pior, um pragmático. Um homem que entendeu que o poder não se sustenta com ideologia, mas com o controle absoluto do medo. E quando morreu, deixou para trás uma Espanha que não sabia mais chorar. Porque o luto sob um ditador é um luxo. E a liberdade, uma palavra que se aprende a sussurrar. Mas não se engane, o franquismo não foi apenas um regime político. Foi uma máquina de esmagar almas, uma engenharia social que reescreveu destinos com a precisão cirúrgica de um carrasco. E os alvos? Sempre os mesmos, os que ousavam sonhar diferente. Comecemos pelos que nem voz tinham para gritar. As crianças roubadas. Não foram adotadas, não foram salvas, foram subtraídas. Filhos de republicanos, de socialistas, de mães solteiras ou simplesmente de famílias que o regime julgava indignas. Uma rede de orfanatos, conventos e juízes complacentes transformou o sequestro em política de Estado. 30, 40, 50 mil crianças, os números ainda hoje se perdem entre a vergonha e o silêncio. Alguns cresceram sem saber que eram frutos de um crime, outros descobriam tarde demais que seus pais não os tinham abandonado, mas que o Estado os havia apagado. E o pior, isso não foi um desvio da ditadura. Foi seu modus operandi. Uma limpeza ideológica disfarçada de caridade, onde o amor materno era substituído pela doutrina e o sangue pela bandeira. E falemos dessa bandeira, a fanca espanhola, como a chamavam os seus. Não era um símbolo, era um aviso. Vermelha e amarela com a águia de São João que tudo via e nada perdoava. Sob ela, não havia espaço para dissidências. Os partidos? Um só, a Falange Espanhola Tradicionalista Y de Las Jons, uma colcha de retalhos costurada com fios de ódio e oportunismo. Nacional-catolicismo não era uma opção, era lei. A igreja não pregava, governava. Os bispos abençoavam fuzis, os padres delatavam vizinhos, e Deus bem, Deus estava do lado de Franco, ou pelo menos era isso que os púlpitos gritavam. As universidades? Laboratórios de doutrinação. Professores eram purgados, livros queimados, e o conhecimento reduzido ao que não ameaçasse o dogma. Ciência? Só se fosse a serviço da pátria. Arte? Só se fosse para glorificar o caudilho. Até o ar que se respirava era filtrado pela censura. E as mulheres? Ah, as mulheres! O franquismo as devolveu à Idade Média com um sorriso no rosto e um rosário na mão. Anjo do lar, eis o destino traçado. Para trabalhar, precisavam de permissão do marido. Para abrir uma conta bancária, idem. Divórcio? Heresia. Contracepção? Pecado. Aborto? Crime contra a nação. As que ousavam desafiar esse script eram marcadas, rojas, solteiras, malas mulheres. As ruas eram dos homens, as casas, suas prisões douradas. E quando o regime precisou de mão de obra barata nos anos 60, permitiu que fossem as fábricas, mas sempre com um salário menor, sempre com a lembrança de que seu verdadeiro lugar era ao lado do fogão. Progresso? Não. Era concessão calculada, uma válvula de escape para não explodir a pressão de um sistema podre. E a pressão explodiu sim, porque até o medo tem limites. Na Basque Country, onde o verde das montanhas escondeu por décadas a resistência, o ETA nasceu não como um grupo de idealistas, mas como resposta desesperada a um Estado que negava até o direito de falar a própria língua. Bombas em Madrid não eram atos de terrorismo abstrato, eram gritos de quem via seus filhos serem presos por cantarem euskera, seus pais humilhados por carregar um sobrenome suspeito. Franco chamava-os de separatistas, eles se chamavam sobreviventes. E quando o regime respondeu com tortura, desaparecimentos e o estado de exceção, só provou que a violência é a única linguagem que os tiranos entendem.
Catalunha? O mesmo script, outra região. Língua proibida nas escolas, cultura reduzida a folclore, identidade tratada como crime. E quando os catalães tentaram respirar, o regime apertou o nó. Porque ditaduras não negociam, elas esmagam. E assim a Espanha de Franco foi se desfiando, não por bondade, mas por exaustão. Os anos 60 trouxeram turistas, dólares e a ilusão de modernidade, mas também trouxeram jovens que não conheciam outra vida além da opressão e que, portanto, não tinham nada a perder. Operários em greve, estudantes nas ruas, padres que, ironia das ironias, começaram a questionar a aliança com o diabo. O regime tentou se reformar, trocou a águia imperial por um escudo mais moderno, mas era tarde. O cheiro de podridão já impregnava até os uniformes. Quando Franco morreu em 1975, não deixou um país, deixou uma ferida aberta. Uma nação onde metade chorava de alívio e a outra metade tremia de medo do que viria. Porque a transição não seria um passeio. Seria uma cirurgia sem anestesia. E as cicatrizes? Essas a Espanha carrega até hoje. Enquanto a Espanha se debatia com suas próprias cicatrizes, lá do outro lado do estreito, em terras africanas, o fantasma do imperialismo espanhol ainda se recusava a desaparecer. Sim, porque enquanto o regime de Franco se afundava em contradições, a bandeira vermelha e amarela ainda tremulava sobre pedaços de um continente que há muito clamava por liberdade. O Marrocos, com sua majestade de areias douradas e cidades labirínticas, não se curvou sem luta. Em 1957, a chamada Guerra Esquecida, um conflito que durou 8 meses de sangue e poeira, provou que nem mesmo o generalíssimo poderia segurar para sempre o que não era seu. A Espanha, humilhada, viu-se obrigada a ceder. Primeiro, o protetorado no norte da África. Depois, em 1968, a Guiné Equatorial, onde o sol queimava tão forte quanto o desejo de independência. E finalmente em 1975, às vésperas da morte de Franco, o Saara espanhol, aquele deserto de promessas e traições, foi abandonado como um fardo que ninguém mais queria carregar. Mas não se iluda, a retirada não foi um gesto de generosidade. Foi cálculo. Foi medo. Foi a certeza de que, num mundo onde os impérios caíam como castelos de cartas, era melhor soltar com uma mão do que perder tudo com as duas. E assim, entre tratados assinados à pressa e promessas quebradas antes mesmo de secar a tinta, a Espanha deixou para trás não só territórios, mas uma herança de disputas que até hoje envenenam as relações entre Rabat, Madrid e os povos que ficaram no meio do fogo cruzado. As cidades de Ceuta e Melilla, aquelas joias incrustadas na costa marroquina, resistiram ao tempo como enclaves de um passado que se recusa a morrer. 2 pedaços de Europa na África, 2 símbolos de uma arrogância que sobreviu à própria ditadura. Enquanto isso, dentro das fronteiras espanholas, o regime tentava se reinventar. A White Terror, aquele período em que a sombra da repressão se estendeu como uma mancha de óleo sobre a sociedade, começou a perder força, mas não sem antes deixar sua marca indelével. Os campos de concentração, onde republicanos apodreciam em vida, foram fechando um a um, como se o simples ato de trancar as portas pudesse apagar o que aconteceu dentro delas. O último, o de Miranda de Ebro, resistiu até 1947, como um lembrete tardio de que a barbárie não se esvai da noite para o dia. E mesmo quando as grades foram removidas, o medo ficou. Porque a ditadura não precisa de muros quando já construiu uma prisão dentro da cabeça das pessoas. Os anos 1960 chegaram com uma brisa de mudança, ou pelo menos com a ilusão dela. As fábricas rugiam no norte, os estaleiros de Bilbao e Gijón cuspiam navios como se o futuro fosse feito de aço, e os carros da City, antes um luxo, multiplicavam-se nas ruas como formigas operárias. O milagre espanhol não era apenas um slogan, era um fato. Entre 1959 e 1973, a economia cresceu a um ritmo que fazia inveja até ao Japão. Petroquímicas brotavam como cogumelos, as indústrias têxteis de Catalunha teciam não só panos, mas a ilusão de prosperidade, e o turismo, aquele filão de ouro descoberto quase por acidente, transformou a Costa Brava e as Baleares em paraísos de sol, sangria e divisas estrangeiras. De repente, a Espanha não era mais o país faminto dos anos 1940, onde as pessoas comiam pão de milho e sonhavam com um pedaço de chouriço. Agora, havia geladeiras nas casas, televisores nas salas e, acima de tudo, a sensação de que talvez o progresso pudesse enterrar os fantasmas do passado. Mas todo milagre tem seu preço, e o da Espanha foi pago em moeda de hipocrisia. Porque enquanto Franco se exibia como um aliado estratégico dos Estados Unidos, afinal,
Quem melhor do que um ditador anticomunista para fazer parte do clube dos bons na Guerra Fria? Em casa, a mão de ferro continuava a apertar. As liberdades eram dosadas como remédio, o suficiente para não matar o paciente, mas nunca o bastante para curá-lo. Os sindicatos operavam na clandestinidade, a imprensa dançava no fio da navalha entre a censura e a verdade, e as mulheres, ainda precisavam da permissão do marido para abrir uma conta no banco ou viajar sozinhas. A sociedade mudava, sim, mas como um rio que corre debaixo do gelo. A superfície parecia imóvel, mas as correntes subterrâneas já minavam as bases do regime. E então veio o paradoxo final. Quanto mais a economia crescia, mais evidente ficava a podridão do sistema. Porque um país não se sustenta só com fábricas e carros. Precisa de algo mais perigoso, pessoas que acreditem nele. E quando os jovens dos anos 1960, aqueles que nunca tinham conhecido a guerra, mas herdaram suas cicatrizes, começaram a perguntar por quê? O castelo de cartas de Franco já estava condenado. O milagre econômico tinha dado à Espanha um rosto novo. Mas por baixo da maquilhagem, a cara da ditadura continuava a mesma, enrugada, cansada e, acima de tudo, com medo do que viria depois. Os Cit 600 não eram apenas carros, eram símbolos de uma Espanha que se movia finalmente para frente. Produzidos nos anos em que o país ainda se debatia entre a sombra do passado e a luz de um futuro incerto, aqueles pequenos veículos brancos ou azuis, com seus motores fracos e suas portas que rangiam, carregavam algo muito mais potente do que gasolina, a ilusão de que a modernidade era possível. E sim, foi um milagre. Não o milagre propagandístico que Franco gostaria de vender, mas aquele que a história teimosa acabou confirmando. Uma nação que saía do atraso secular para se tornar, em poucas décadas, a nona economia da Europa Ocidental. Um salto que para muitos parecia impossível, como se alguém tivesse pegado um país ancorado no século XIX e, de repente, o jogado de cabeça no turbilhão do XX. Mas milagres têm preço, e o da Espanha foi pago em moeda de instabilidade. Porque os anos 1970 não foram apenas a ressaca do boom econômico. Foram o despertar brutal de uma realidade que o regime tentará adiar com números e discursos. A recessão chegou como uma maré que arrasta tudo, o crescimento estagnou, o desemprego subiu, e a inflação corroía os salários como ferrugem. De repente, o milagre revelava suas rachaduras. O turismo, que havia salvado a economia nos anos 60 com seus dólares e marcos alemães, já não era suficiente. As fábricas, outrora símbolos de progresso, agora mostravam suas engrenagens enferrujadas. E o pior, a Espanha percebeu que sem Franco, ou melhor, apesar de Franco, o mundo não pararia de girar. Foi então que a ditadura, já velha e doente, tentou seu último truque, a farsa da monarquia restaurada. Em 1947, um referendo, se é que merece esse nome, aprovou o retorno do regime monárquico, mas com um detalhe cruel. Franco se coroaria a si mesmo como regente vitalício, um rei sem coroa, um ditador com poderes de monarca. Um jogo de espelhos para enganar a história. Ele sabia que o franquismo não sobreviveria a ele, então arquitetou uma transição controlada, como um pai que escolhe o marido da filha para garantir que o sobrenome não se perca. Juan Carlos, o príncipe da Casa de Bourbon, foi ungido como sucessor em 1969 e um herdeiro à espera, um peão no tabuleiro de um homem que ainda se julgava imortal. Mas a morte, como sempre, não pede licença. Em 1973, o almirante Carrero Blanco, a mão direita de Franco e seu provável sucessor imediato, foi assassinado pela ETA com uma bomba tão precisa que seu carro voou por sobre um convento em Madrid. Um golpe simbólico. O regime perdia seu cérebro justamente quando mais precisava dele. Nos anos seguintes, Franco, já um velho de quase 80 anos, lutava contra o Parkinson e contra o tempo. Seu corpo fraquejava, mas sua teimosia não. Até que, em outubro de 1975, ele apareceu pela última vez em público, uma sombra do que fora, tremendo, a voz rouca, como se a história já o tivesse engolido. Um mês depois, em 20 de novembro, o ditador morreu. Não com a épica de um general, mas com a banalidade de um homem comum, um ataque cardíaco, uma infecção, o corpo que se recusa a obedecer. Enterrado no Vale de Los Caídos, aquele mausoléu grandioso que ele mesmo mandara construir para glorificar os heróis da Guerra Civil, Franco deixou para trás um país que já não o queria. Nem mesmo a terra o aceitou por muito tempo. Em 2019, seus restos foram exumados, arrancados daquele panteão de mármore e levados para um cemitério discreto, como se a Espanha, décadas depois, ainda precisasse se livrar do seu fantasma. E então veio Juan Carlos.
Não como um salvador, mas como um homem em uma encruzilhada, herdar um regime moribundo ou arriscar tudo por algo que a Espanha não via há quase meio século, a democracia. A escolha não foi heroica, foi necessária. Porque o franquismo, sem Franco, era como um castelo de areia na maré alta. E quando as primeiras eleições livres foram convocadas em 1977, quando as ruas se encheram de gente que nunca tinha votado, quando a bandeira republicana voltou a ser hasteada sem medo, ficou claro, o milagre verdadeiro não tinha sido econômico, era político. Era a capacidade de um país de se reinventar depois de décadas de medo. Claro, a sombra de Franco ainda se estendia nos juízes que resistiam, nos militares que murmuravam, nos velhos falcões que sonhavam com um golpe. Mas a Espanha dessa vez não olharia para trás. Porque no fundo, o ditador já estava morto muito antes de seu coração parar. Ele morreu no dia em que os jovens de 68 gritaram liberdade nas universidades, quando as mulheres saíram às ruas por direitos, quando os operários cruzaram os braços nas fábricas. Morreu quando o país entendeu que nenhum homem, por mais que se vista de general ou de rei, é maior que o desejo de um povo de ser livre. E isso sim foi um milagre. O único que importava. O inverno de 1975 chegou com um frio que não era só do tempo. Era o peso de uma era que se fechava, enquanto a Espanha, ainda com as cicatrizes abertas, começava a respirar um ar que não cheirava a pólvora, mas a possibilidade. Sim, porque aquele país que por décadas havia sido governado pela sombra de um homem e pela rigidez de uma ditadura agora se via diante de um espelho, o reflexo de uma monarquia constitucional que, contra todas as expectativas, não era apenas uma fachada, mas um convite à reinvenção. E então, em 15 de junho de 1977, aconteceu o impossível. Não foi um milagre divino, não foi algo ainda mais raro, um milagre humano. Pela primeira vez em 40 anos, os espanhóis não foram convocados a ratificar uma farsa, mas a escolher, a votar, a decidir. As urnas antes decorativas tornaram-se o altar de uma democracia que nascia frágil, porém obstinada. Os partidos de centro e esquerda, antes perseguidos, agora ocupavam as ruas não com medo, mas com bandeiras. O parlamento, outrora uma câmara de eco para um só discurso, transformou-se em um ringue de ideias, algumas tímidas, outras radicais, mas todas, pela primeira vez, legítimas. Em dezembro de 1978, a Espanha escreveu seu próprio destino com tinta indelével, a Constituição. Não era um papel qualquer. Era o contrato social que finalmente colocava o povo no centro da história, não como súditos, mas como cidadãos. Uma monarquia moderna, sim, mas com um detalhe revolucionário. O rei reinava, mas não governava. O poder, esse sim, pertencia a quem sempre deveria ter pertencido, aos que trabalhavam, aos que sonhavam, aos que por décadas haviam sido obrigados a sussurrar suas esperanças. Claro, a transição não foi um passeio. Em fevereiro de 1981, quando alguns nostálgicos do passado tentaram, à bala, reescrever o script, a Espanha mostrou do que era feita. Não com tanques, mas com uma resposta uníssona basta. A democracia não se curva a golpes. E assim, em poucos anos, o país que o mundo havia conhecido como terra de censuras e medos tornou-se um farol, não por ser perfeito, mas por provar que é possível nascer das cinzas sem repetir os erros que as criaram. Franco, esse enigma que se vestiu de salvador e deixou um rastro de sangue, morreu fisicamente em 1975. Mas sua sombra já vinha se desmanchando há tempo. Porque ditaduras não caem sozinhas, elas são derrubadas pela memória dos que se recusam a esquecer. Guernica não foi apenas um bombardeio, foi um grito que ecoou por décadas até se tornar lei. Os republicanos fuzilados não foram apenas vítimas, foram sementes. E o desenvolvimento econômico dos anos 60, tão propagandeado, não apagou o fato de que foi construído sobre o silêncio de milhões. Franco não era fascista? Talvez não no sentido estrito, mas foi cúmplice. Não era um louco como Hitler? Não importava, ele permitiu que a loucura alheia servisse aos seus propósitos. Adaptou-se sim como um camaleão, mas só porque a sobrevivência do seu regime dependia disso. Na década de 50, quando o mundo o isolou, virou-se para os Estados Unidos e de repente, o ditador virou aliado estratégico. Nos anos 60, quando a repressão já não dava tanto lucro, afrouxou as rédeas, não por bondade, mas porque a economia exigia mãos menos sujas. E quando morreu, deixou um país dividido, uns aliviados por finalmente poderem respirar. Outros, saudosos de uma ordem que nunca existiu, porque ordem que se sustenta no terror não é ordem, é uma prisão disfarçada. Hoje, quando olhamos para trás, não é com nostalgia, mas com uma pergunta:
Como um só homem conseguiu segurar um país refém por tanto tempo? A resposta não está nele, mas em nós. Franco foi o espelho de uma Espanha ferida, que em 1936, escolheu o ódio como remédio e colheu a ditadura como consequência. Mas também foi o espelho de uma Espanha que décadas depois, escolheu a coragem. Porque no fim, a história não é escrita por generais, mas por aqueles que mesmo com as mãos trêmulas ousam pegar a caneta. Mas esta história não se conta sozinha. Ela precisa de vozes que a ecoem, que a levem além das páginas e das telas, até os ouvidos daqueles que ainda não a ouviram. Porque a memória não é um museu estático, é uma chama que só arde enquanto haja quem sopra as brasas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque, como nós, acredita que algumas verdades não podem ser enterradas sob o peso do silêncio. E é por isso que lhe pedimos, não guarde esta história só para si. Compartilhe-a com quem precisa ouvir, com quem ainda acha que o passado é apenas um lugar distante, sem lições para o presente. Com quem duvida que a liberdade é uma conquista diária, não um direito garantido. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento é mais do que um número, é um grito contra o esquecimento. É a prova de que mesmo em tempos de algoritmos e distrações, ainda há espaço para o que importa. E se você quiser ir além, junte-se a nós. Este não é um projeto de uma só pessoa, mas de uma comunidade que se recusa a deixar a história ser manipulada ou apagada. Com seu apoio, seja através de uma contribuição no Patreon, de um café simbólico ou simplesmente espalhando a palavra, nós podemos garantir que este canal continue de pé, independente de demonetizações ou pressões. Investir em equipamentos e pesquisa para levar estas histórias com a profundidade que elas merecem. Criar conteúdo exclusivo, versões em áudio, materiais de aprofundamento, debates ao vivo, para quem quer mergulhar ainda mais fundo. Proteger este espaço de quem tenta silenciar a verdade com desinformação ou ataques. Não estamos pedindo esmolas. Estamos convidando você a ser parte ativa de algo maior. A história não se escreve sozinha, ela é feita por quem se recusa a virar as costas. E se você já contribuiu de alguma forma com tempo, com recursos, com palavras, saiba que cada vídeo, cada linha, cada segundo deste trabalho existe por causa de você. Esta não é uma dívida, mas uma aliança. E alianças se fortalecem quando caminhamos juntos. O canal está sempre aberto. As portas da memória também. Basta entrar.